Boa noite. Paz do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja uma bênção para todos nós. Vou convidar vocês, já de antemão, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 34 até o 40. Enquanto nós estávamos louvando, duas músicas me chamaram a atenção na sequência. E eu vou só falar a letra, porque ela tem muito a ver com o que nós vamos dizer hoje à noite. Eu quero estar nesse lugar, onde o amor não se apaga, onde o amor não se esfria e o fogo não se apaga. E uma outra, eu cantarei a ti uma canção de amor. E nós louvávamos, isso é muito bom, levantar as mãos e dizer, eu cantarei a ti uma canção de amor. E como nós podemos cantar essa canção de amor ao nosso Senhor? Esse texto vai dizer isso. Como nós vamos chegar lá, e eu tenho certeza que todos aqui estão buscando a mesma coisa. Vamos lá, vamos ler o texto. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia do Antigo Testamento, traduzindo. E quando nós lemos esse texto, eu vou enfatizar uma palavra, porque talvez seja o que mais nós devemos procurar em sentido prático. Ele fala que nós devemos amar de todo o coração. E quando nós falamos de coração, nós precisamos olhar o sentido, buscar o sentido pleno do que significaria isso. E nós sabemos que ele tem um significado que é literal e um significado que é simbólico. E nós, aqui, talvez eu esteja roubando o lugar do nosso doutor Perilo, que tem mania de explicar todas as fases do organismo humano para poder usar a figura para traduzir, e isso é esplêndido. E talvez eu não faça tão bem quanto você, mas eu vou tentar. O coração, ele fica no centro do peito, um pouquinho mais para o lado esquerdo, e ele é vital à nossa vida. Ele bombeia o nosso sangue. E essa troca gasosa que existe no nosso organismo, que nós respiramos o oxigênio e nós expiramos o gás carbônico, ele quer dizer que a energia entra dentro de nós queimamos através do oxigênio e nós expelimos através do gás carbônico aquilo que foi usado. Enquanto isso, o sangue está circulando no nosso organismo, e é o coração que faz isso. O coração, o meu coração bate cerca de 60 vezes por minuto. Em uma hora, o meu coração bate 3.600 vezes. Em um dia, eu calculei mais ou menos que seria 86.400 vezes. Caramba! Loucura! É um órgão que ele não pode deixar de funcionar. Nós estamos dormindo e ele está funcionando, porque senão nós morremos. E eu fiquei imaginando por que ele fica bombeando sangue o tempo todo. A gente não vê isso, mas durante 1 minuto, 5 litros de sangue são bombeados dentro do nosso organismo. O sangue está sempre em movimento, circulando, levando a energia e trazendo a célula
o que é queimado a partir dessa energia gasta. Falei certo, doutora? Obrigado. Então vamos lá. Nós estamos falando de um órgão que ele está alimentando cada parte do nosso corpo. Da ponta do pé até a cabeça, todo o nosso organismo depende desse bombeamento de sangue. Só que o coração, ele é usado no sentido figurado também. E no pensamento hebreu da época, e nós conhecemos bem esse tipo de pensamento, o coração ele vem como o centro do nosso ser, o centro da nossa alma. O coração, na cabeça dos hebreus, ele era tido como a totalidade do nosso ser. Ele envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e as nossas decisões em consequência. Então, é a nossa alma, o nosso entendimento, e isso pode ser animador ou desanimador. Em Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas decisões. A nossa direção de vida acaba sendo decorrente do que manda o nosso coração, o nosso sentimento. Eu não sei quantos de vocês já sentiram aqui, quando nós conhecemos alguém e aquilo move um sentimento bem aqui no peito, no centro da nossa alma. Ou quando nós temos uma decepção, aquela dor parece que vem aqui. Não necessariamente a gente pensa, mas a dor vem aqui. E é o centro da nossa alma que está sendo afetado. Eu costumava, quando criança, adolescente, eu gostava muito de filme de faroeste. Eu acho que muitos aqui já assistiram. Eu ficava vendo aquelas guerras entre os cowboys e os índios. E os índios iam com suas flechas. Eu ficava pensando, não pode acertar no coração, não pode acertar no coração. Porque se acertar aqui, tudo bem, ainda dá para sobreviver. Mas se acertar no coração, o coração para de funcionar. É o órgão vital. Isso a gente fala fisicamente. Em outros sentidos, nós temos a figura mitológica do Cupido, né? Uma mitologia romana que traz o entendimento de que uma flecha acertando no coração nos causaria um ânimo de amor em relação a uma outra pessoa. Logicamente que essa mitologia ela está centrada num entendimento que diz que o coração é o centro da vida, é o centro da vontade. Mas nós temos também, hoje em dia, eu acho que todo mundo se preocupa quando a gente está falando de coração, com as doenças do coração. E nós vemos que existem muitos infartos. O infarto é uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo. Nós temos o terror das nossas vidas, as placas que são acumuladas nas paredes das nossas veias, das nossas artérias. E não sei quantos de vocês têm problema com colesterol, graças a Deus pelas vacistatinas, porque a gente pode comer um pouquinho melhor. Mas sempre foi muito preocupante essa questão das placas, dos coágulos. E essas disfunções todas do organismo, elas nos trazem uma preocupação, porque quando elas acontecem, partes do nosso coração deixam de ter acesso aos nutrientes e o organismo. E aí que elas começam a entrar essas células começam a entrar em sofrimento. E de repente elas começam a morrer. E hoje nós temos um grande índice de doenças de coração, hipertensão, infarto. E olha só, eu uma vez estava conversando com um amigo e, assim, não vou dizer que tem alguma ciência nisso, mas ele dizia: já reparou nas pessoas que infartam, que elas estão vivendo algum problema em relação às suas emoções? Eu já tive problema de hipertensão, graças a Deus foi pouco tempo da minha vida. E eu lembro que eu fui ao médico e encontrei depois, foi diagnosticado uma hipertensão, principalmente, não sei como é que diz, do índice, do número de cima, né, do maior. E o outro ficava no normal.
E eu estava outro dia conversando com um colega, ele falou, olha, isso aí é estresse, você está estressado? Eu falei, cara, eu acho que estou um pouquinho preocupado com algumas coisas, mas será que é isso? Ele falou, pode crer que é. E aquilo passou e minha pressão voltou ao normal. Por quê? Porque as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas influenciam no nosso organismo e nós entendemos que o nosso ser é integral, as nossas emoções estão integradas com os nossos físicos. Então, todas essas coisas, a mágoa, a amargura, todas essas coisas influenciam para a deteriorização do nosso coração, da nossa parte física. Mas também as doenças da alma, elas são reflexos de algo maior que existe na nossa vida. E eu entendo que todas as doenças do coração, elas têm uma fonte original, que é o pecado. E eu não estou aqui para apontar na vida de ninguém uma deficiência, mas eu estou aqui para dizer que todos nós somos pecadores. E a partir desse pecado, infelizmente, nós temos que lutar contra isso. E lutar da maneira correta. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso físico, mas nós não estamos preocupados da maneira certa com as nossas emoções e com aquilo que está destruindo o nosso físico. E eu posso dizer que corações doentes nos levam a uma vida restrita. Eu pergunto hoje para você, como está o seu coração? Vivo? Sadio? Restrito? Preocupado? Ou está animado? Motivado? Ou desanimado? Desmotivado? Isso tem muito a ver com propósito, mas é aí que entra a mensagem de hoje. Existe essa doença que eu entendo que ela é incurável enquanto nós vivermos nessa era. E um dia ela vai ser curada por completo quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, existe um caminho. Por isso que eu falei dessas músicas, porque nós cantamos e nós estamos aqui para buscar a integridade do nosso ser. Nós queremos um coração sadio e nós queremos não ter problemas em adorar ao nosso Senhor e em nos encontrarmos verdadeiramente com isso e estarmos animados. Animados para quê? Para vir à igreja? Não, é muito mais do que isso. Não é só vir à igreja. Onde quer que você esteja, você precisa de uma energia que está sendo minada da sua vida, está sendo retida da sua vida. E quando aquele fariseu pergunta a Jesus, ele estava fazendo um teste, ele estava fazendo uma pergunta, mas na verdade nós precisamos entender que os fariseus, eles buscavam as leis, e eles estavam querendo testar, você é mestre mesmo, então o que você está entendendo daquilo tudo que tem no Antigo Testamento, daquilo tudo que Deus se revelou para nós? E Jesus diz, você quer resumir o Antigo Testamento num mandamento? Eu vou te dizer um. E ele cita Deuteronômio 6, 4, 5. E nós sabemos que Deuteronômio 6, Moisés está diante da terra prometida, já com uma nova geração, porque a outra tinha ficado para trás, morrido no deserto. E essa nova geração, ela precisava de um discurso, de uma direção. E Moisés está dizendo para eles o seguinte: vocês precisam olhar para a única fonte de vida que vocês têm. Não se esqueçam disso, nunca. Porque se vocês esquecerem, vocês vão entrar em desânimo, vocês vão entrar em decadência, vocês vão alcançar a morte, assim como seus pais alcançaram. E disse ali, escute Israel, ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus é um único Senhor, portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. De todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Não é só para você, é para você e para os seus filhos, e hoje nós repetimos isso, não é só para nós.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos a continuarem aquilo que nós descobrimos, aquilo que nos foi revelado e aquilo que nós alcançamos no Senhor. Não deixem que seus filhos se percam. Nós precisamos repetir o tempo todo. Mas certamente nós sabemos que Jesus não estava falando ali do físico, mas do essencial do ser, de todo o ser. E ele, quando ele nos revela isso, ele quer dizer o seguinte: vocês precisam ter um coração livre, forte, sadio, para amar a Deus. Somente alguém que tem um coração livre e forte pode amar a Deus com todo o seu ser. Mas infelizmente nós temos tido lutas. E eu confesso a vocês que todos nós temos luta. Eu tenho luta. Por que vocês não teriam? Vamos ser sinceros nessa noite. Para atingir o nosso objetivo, nós temos o mesmo objetivo, como eu disse no início. Nós queremos mais de Deus. E todos nós declaramos aqui: nós queremos mais de Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos estar na sua presença, nós queremos viver com Ele, ouvir a sua voz, os seus conselhos, sentir o seu amor. E nós só conseguiremos isso se o nosso coração estiver livre para adorar o Senhor. Nós muitas vezes olhamos daqui e vemos pessoas com tanta dificuldade de adorar o Senhor. Ah, mas é um dia que eu estou mais atribulado, estou preocupado. O cachorro do vizinho latiu a noite toda. Ah, eu tenho um trabalho, uma questão lá no trabalho que está tirando o meu sono. Ah, eu adquiri um bem e, cara, eu estou tão preocupado que eu preciso investir um dinheiro nesse bem. Eu tenho investimentos que eu não sei o que vão ser desses investimentos, eles estão caindo, a bolsa está caindo. O governo, não sei o que vai acontecer. Constantemente os nossos pensamentos estão divididos. Mas nós precisamos amar a Deus de todo coração, alma e força. E amar a Deus sobre tudo. Sabe o que é tudo? No hebraico, quer dizer tudo. No grego, quer dizer tudo. Não tem como dizer, mas é mais ou menos. Na cultura deles era assim, médio. Não, é tudo. Tudo que nós temos, nós precisamos. Mas isso é impossível, você me diz. Como é que eu faço isso? Como que eu atinjo essa questão de me entregar por completo? Eu vou dizer para vocês, primeiramente, nós estamos aqui em igreja, muitas vezes a gente ensina coisas para vocês, então, poxa, você precisa ser generoso, você precisa, servir na igreja, sabe, a gente tem alguns princípios, tem doutrinas, você tem que entender, tem que estudar, e eu vou te falar, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu trabalho, Deus não quer a tua religião, Deus quer o teu coração. É isso que Deus quer de nós. Em Salmos 50, de 7 a 11, diz assim: escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas são meus. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Ele não precisa de nada de nós. A gente às vezes, talvez involuntariamente, a gente pensa assim, sabe, Deus precisa de mim, porque eu vou lá para a igreja, e eu tenho que, se eu não fizer, não vai funcionar. Ou naquela reunião, se eu não for, vai ficar vazia. E aí eles se ferraram. Sabe por que não quiseram fazer do meu jeito? E Deus está dizendo para vocês, a sua oferta ao Senhor precisa ser de coração. Quando nós nos ofertamos de coração, nós amamos a Deus de verdade, nós começamos a, como consequência, alcançar a obediência. E a obediência, na maioria das vezes, eu posso dizer para vocês, vai contra as nossas vontades.
Muitas vezes você não quer estar num lugar, muitas vezes você não quer se indispor com uma pessoa, mas nós precisamos buscar esse lugar, se for o lugar de obediência, como Deus está propondo na nossa vida. Sabe, tinha um homem chamado Saul. Ele foi posto como rei de Israel. E ele teve um início de carreira até legal, mas ele caiu pela desobediência. E em determinado momento, o profeta, a voz de Deus naquele lugar, ele fala assim, lá em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu quero dar prazer ao meu Senhor, e eu sei que o maior prazer que Deus tem em nós é quando nós nos entregamos a Ele, quando nós obedecemos contrariamente à nossa vontade. Mas como que nós executamos isso? E aí Jesus apresenta um segundo mandamento. E olha, eu vou arriscar dizer que os dois são complementares, são a mesma coisa. A gente fala em amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas isso é impossível se nós não amarmos aos nossos irmãos. Em outro livro, em Lucas, parece que está falando do mesmo episódio. Jesus, na sequência, vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? E é a pessoa que talvez seja a mais divergente em relação àquilo que você pensa que é o seu próximo. Porque você pensa que o seu próximo é o seu amigo, é aquele que te faz bem. Mas a Bíblia diz, ainda no Sermão do Monte, que nós amarmos os nossos amigos, nós não estamos fazendo nada diferente do que os ímpios fazem. Nós, na verdade, estamos atendendo a nós mesmos. E o difícil é amar os nossos inimigos, mas é aí que Deus se agrada mais. Como é possível isso? Se o meu coração estiver sadio, eu conseguirei. Se o meu coração estiver doente, será impossível. Diz assim em 1 João 4,20: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, talvez essa seja uma das maiores doenças que a igreja tem. Que nós não nos percebemos, na verdade, daquilo que é o nosso pecado. E quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, ele está invocando um outro mandamento que tem lá em Levítico. Em Levítico 19:18, a Bíblia está dizendo assim: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Só que muitas vezes a gente vai pegar esse trecho e vai repetir secamente. Os judeus, eles gostavam muito das regras, mas não conseguiam entender a essência. Então eles já tinham lá 600 e não sei quantos mandamentos, tradições orais, que eles falavam assim: não pode isso, senão você está descumprindo aquilo e tal. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de chegar aqui e deixar a pessoa livre. E quando eu tenho oportunidade, eu vou falar para você: olha, o princípio de Deus é esse. E no secreto eu vou fazer o seguinte: vou orar por você, para que Deus fale. Sabe por quê? Eu já descobri, quando eu falo, muitas vezes não traz o efeito que é necessário. Mas quando Deus fala, é impossível não causar esse efeito. E para Deus falar, nós precisamos abrir o nosso coração. Se o nosso coração estiver doente, nós não vamos conseguir. No capítulo 19 de Levítico, no versículo 9 diz o seguinte. No versículo 2 ele já começa a dizer assim: sejam santos. Sabe o que é santo? Santo é separado.
é um povo diferente de todos os outros. Não é um povo que você vê por aí na rua, não. Sabe aquele povo que você acha, fulano não faz, e você usa às vezes como parâmetro para não fazer também? Não, esse povo não é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo santo, diferente. E o nosso testemunho, nós vamos ver mais adiante, que ele é importantíssimo para a consequência que vem sobre a nossa vida. Então ele diz assim: sejam santos porque eu sou santo. E a partir do verso 9, ele vai dizer o seguinte: não colhe o que caiu, para que o pobre possa colher, o estrangeiro. Não seja rigoroso demais na colheita do vinho também, porque deixa um pouquinho lá na vide, para que as pessoas possam colher, aqueles que não têm recurso. Não furtem, não mintam, não usem de falsidade, não oprima, não roube, seja justo, não retenha o direito da outra pessoa. Não seja injusto, julgue o próximo com justiça, não favoreça o pobre injustamente. Não favoreça o pobre injustamente. Não agrade o rico injustamente. Não ande como mexeriqueiro, não atente contra a vida do próximo, não guarde ódio no coração contra o próximo, repreenda-o sem pecar. Não procure vingança, não guarde ira. Aí ele fala: portanto, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Entenderam? E a igreja, talvez ela repita esses pecados sem perceber. Não estou aqui para apontar, estou aqui para alertar. Porque muitas vezes os nossos corações, a gente quer alcançar o Senhor e a gente não está conseguindo, porque o nosso coração está doente, porque nós estamos vivendo dessa forma. São 2 mandamentos só que a gente precisa cumprir. E aí você vai falar: mas isso está lá no Antigo Testamento, e agora? Agora é um pouco mais sério. Leiam o Sermão do Monte. E quando o Sermão do Monte está terminando, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, lá no final, ele vai falar: portanto, usa portanto de novo, depois de tudo que foi falado, o que querem que faça você, faça aos outros. E muitas vezes nós, aqui, como nós nos dizemos irmãos, nós não fazemos dessa forma. Nós fazemos justamente o contrário. O que nós queremos que nos façam, nós fazemos o contrário. Em Tiago 2, 9 a 12 diz o seguinte: se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque nós fazemos isso tudo sem precisar de lei. Nós queremos amar o nosso irmão, nós queremos agradar a Deus, nós queremos trabalhar para Ele, não porque nós somos obrigados, mas porque nós temos obediência e um coração que ama o Senhor de verdade. E a consequência na nossa vida é amar o Senhor, é agradar. Onde nós podemos ser úteis no serviço, na construção do Teu reino, meu Senhor. O Senhor está construindo um reino e Ele vai voltar para buscar os súditos que estão integrados nessa construção. E quando Ele voltar, eu quero estar lá. Mas para eu estar ali, eu não posso estar buscando a construção do meu reino. Eu preciso estar buscando a construção do reino dEle. É a glória dEle, não é a minha glória. E porque o coração do povo está doente, ele não consegue amar o Senhor. Não consegue adorar, não consegue amar o próximo, e nós precisamos de cura.
Como? E eu digo para vocês, arrependimento. E quando a gente fala em arrependimento, além de a gente lembra de evangelho, para falar de evangelho eu vou citar uma história. E eu vou ler um textão aqui para vocês. A gente está dentro do horário. E é um texto lá do Antigo Testamento que eu estava lendo e eu falei, cara, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É a história de Davi e Batseba. 2 Samuel 11, de 1 a 15. Se vocês quiserem ver, se puder abrir aí. Ele vem na sequência do capítulo 10, então ele fala: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. A consequência: Urias morreu em batalha. Passado o luto, Davi tomou Batseba. E ela concebeu um filho de Davi. E parecia que estava tudo bem. Cerca de um ano depois, o profeta foi até Davi. Natã vai até Davi e, na sequência desse texto, em 2 Samuel 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para lhe dar de comer
para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Pequei contra o Senhor perdoou o seu pecado. E por que eu digo que isso no Antigo Testamento é o prenúncio do Evangelho? Porque Deus perdoa o nosso pecado. Mas nós precisamos dizer: pequei contra o Senhor. Talvez nós já tenhamos dito isso lá atrás, mas nós precisamos continuar dizendo todas as vezes que nós pecamos ao Senhor. Davi teve como consequência um filho morto, a espada na sua própria casa. A história que se segue é terrível. Mulheres tomadas à sua vista. Ele pecou em segredo, mas as consequências foram visíveis. Deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. É o mau testemunho que muitas vezes os crentes dão. E muitas vezes nós vamos ver que as nossas vidas não estão tão bem quanto nós deveríamos, quando nós gostaríamos, mas talvez seja uma consequência apenas dos nossos próprios atos. O problema todo é porque nós precisamos conhecer o nosso pecado. Senhor, revela esse pecado a nós. Revela aquilo que hoje nós estamos fazendo que destoa da tua vontade, aquilo que nós estamos fazendo que desagrada o teu coração. Olha só, doença, engano. Muitas vezes nós estamos amando as coisas mais do que as pessoas. Nossos objetivos são completamente individualistas. É a nossa vida, é a nossa conquista, é o nosso sucesso. Nós nos agarramos a essa vida como se fosse tudo na nossa vida, fosse aquilo que nós estamos construindo e não o Senhor. Nosso egoísmo é visível. O pastor Isaías gosta de falar: farinha pouca, meu perão primeiro. Qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa para favorecer um irmão seu? E talvez os reflexos que vêm sobre a nossa vida, as consequências são medo, angústia,
depressão, vazio, talvez a espada, uma desarmonia, uma desonra, uma falta de paz e outras coisas que se dizem nesse respeito. Jeremias 17, 13 e 14 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu Deus. A figura de Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nesse episódio que nós podemos ler aqui, nós vemos cobiça, adultério, falsidade, mentira e assassinato. Mas uma coisa faz toda a diferença nesse episódio. Começa com A: arrependimento. Quando Natan disse: não está tudo certo, passou um ano, você está pensando que agora todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu. Você precisa ainda se arrepender. E olha, as consequências virão sobre a sua vida. E Davi responde: não está tudo certo. Porque ele reconhece o pecado, e quando ele reconhece esse pecado, dói. E existe um salmo, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 51. E o Salmo 51 muita gente não entende. A gente acha que aquilo ali era uma declaração apenas de Davi. Davi passou por isso e ele se arrependeu. Que exemplo bonito. Mas era um salmo que ele virou um cântico. E era um cântico que todo Israel cantava em arrependimento. E talvez nós precisamos cantar esse cântico e ler, reler, junto com outros salmos. Talvez a gente não tenha tanta prática de ler salmos. Salmos são inspirações de homens de Deus, revelações de Deus sobre o próprio Deus e sobre o nosso pecado. Como que nós podemos nos achegar ao Senhor? Reconhecimento da falta e da grandeza do amor do nosso Deus. E a cura do Senhor. Quando nós perguntamos: como então? A cura do nosso coração, na verdade, está no Senhor. Como? Busca o Senhor. Se arrependa. Ele detém o remédio, Ele mostra o nosso pecado, Ele restaura o perdido e Ele alivia a dor. Nós precisamos apenas nos voltar para Ele com o coração de sujeição e confiar no Senhor. E a nossa palavra é uma revelação. Eu já estou concluindo. Talvez você tenha chegado aqui, poxa, eu vou lá na igreja para receber uma bênção, eu vou lá na igreja para conhecer até mais um pouquinho de Deus, e Deus está se fazendo revelar a cada um de nós aqui. E eu sei disso porque eu tenho buscado, e vocês pensam que não, mas nós temos dificuldades. Nós precisamos nos desvencilhar de 1000 problemas que a gente cultiva, como se fossem bichos de estimação, né? Sabe, aquele xodozinho que você tem, mas que te causa problema, e você fala: eu quero ter mesmo assim, porque é legal. E aquilo muitas vezes está apagando o nosso coração em relação àquilo que Deus tem preparado para nós, porque isso nos impede de nos oferecermos por completo. Existe uma parábola que Jesus conta, que é do semeador. E vocês vão lembrar, sabe, à beira do caminho, solo rochoso, tem uma que cai entre os espinhos. Vocês lembram disso? O que diz ali? As coisas que vêm para apagar a nossa vida, vêm ocupar o nosso coração, e com isso a gente não consegue respirar, a gente não consegue alcançar o Senhor.
e sabe, são como placas e coágulos que existem na nossa vida e que estão deteriorando as células do nosso coração, e tem uma hora que o nosso coração infarta, e quando ele infarta, infelizmente, nós temos visto pessoas que estão morrendo espiritualmente. Talvez não percebam, mas morrem. Quando Deus fala para Adão, ele fala: certamente morrerás. E a serpente, quando vem enganar: não, você não vai morrer não, isso é besteira, ele falou isso só para vocês terem medo. E quando Adão desobedeceu a Deus, ele morreu. Então, quando eu estou falando, entendam o sentido, vocês não vão morrer, vocês não vão infartar. A gente vai infartar, vai cair duro ali do outro lado, mas o nosso espírito está morrendo. E nós precisamos buscar a saúde do nosso coração. Como que nós buscamos a saúde do nosso coração? Repetindo para a gente finalizar: nos arrependendo. Um coração contrito não desperdiçará, não desprezará. Obrigado. Vocês estão ligados, isso é muito bom. Tem outra parte desse salmo que ele fala que sempre quando eu estou triste, eu falo isso: Senhor, restaura a alegria da minha salvação, o meu ânimo de te servir, tira todo o desânimo, tira todas as coisas que estão atrapalhando a minha força de vontade. O meu louvor, ele precisa ser forte, ele precisa ser autêntico. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Um coração sadio. É isso que eu quero para a minha igreja, para todos nós. Amém? Vamos orar. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Sinta o seu coração. E agora eu quero que todo mundo repita: Jesus, eu te amo. Pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser do jeito que você quiser. Jesus, eu te amo. Sente. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Senhor, meu coração é teu. Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, a minha vida é tua. Jesus, cura o meu coração, para que eu possa te amar com todo o meu ser. Jesus, me ajuda naquilo que eu ainda não alcancei, Deus. Livra a minha mente, livra-me das minhas preocupações, livra desses problemas todos. Senhor, tenha misericórdia de mim e livra-me das consequências do meu pecado. Jesus, eu amo o meu irmão. Jesus, eu amo o meu inimigo. Jesus, eu amo aquele que me persegue. Jesus, eu amo além da minha compreensão, porque a minha compreensão me restringe, mas eu amo pelo Senhor, porque o Senhor traz liberdade à minha vida. Senhor, constrói junto de nós um coração livre para amar, um coração livre para servir, Senhor, um coração convicto, com o qual nós podemos, Senhor, destrinchar todos os limites, avançar como uma força esmagadora sobre esse mundo, na construção do teu reino. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito e falado, e agora eu te peço, Senhor, junto aos meus irmãos, que durante essa semana, essa palavra venha a ecoar nos nossos corações, em nome de Jesus.